Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O escritor desta série de lições é o pastor Clayton Pomerening. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 5, que tem por título O Reinado de Acasias. Acasias, meus irmãos, conforme veremos durante a lição, foi um filho de Acabe, que assumiu o trono de Israel logo após a morte de seu pai. E hoje nós veremos a história deste rei ímpio, que foi fortemente exortado pelo profeta Elias. O texto da lição está no Salmos 7, verso 9, e nos diz: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Já a verdade prática nos ensina, a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Para a leitura bíblica em classe, temos um texto ali no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 8, depois dos versículos 13 a 17. Acompanhe a leitura, por favor. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, e com os seus 50. Então subiu o capitão dos 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este e não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Como objetivo geral da lição nós temos ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Essa palavra imprescindibilidade significa algo que é de suma importância, importantíssimo. Poderíamos traduzir essa frase como ressaltar o quanto é importantíssimo se ter um relacionamento íntimo com Deus. Imprescindível também aponta para aquela questão de não pode faltar. É imprescindível, não pode faltar, é muito importante. Então, aqui o significado deste objetivo geral é justamente isso. Ressaltar que não pode faltar um relacionamento íntimo da nossa parte com Deus. É imprescindível, não pode faltar, é muitíssimo importante. Já para os objetivos específicos, temos 3. Para o tópico 1,
descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Já para o tópico 2, assinalar a coragem de Elias. E, finalmente, para o tópico 3, identificar as consequências dos atos de Acasias. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos o comentário propriamente dito, como de costume, gostaria de lembrá-los que para aqueles que assim desejarem, eu estou disponibilizando um arquivo em PDF com as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo. O link para download estará aqui logo abaixo na descrição deste vídeo, e se você está assistindo esta lição, esta videoaula ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download estará logo aqui abaixo do vídeo também na nossa página. Outro sim, já faz acho que 3 semanas que nós já estamos divulgando este número de WhatsApp para que, se você quiser ser incluído numa lista de distribuição do WhatsApp, para que você receba o arquivo com as notas de aula diretamente no seu WhatsApp, assim que eu terminar de preparar as notas de aula, por favor, me mande uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que eu incluirei o seu contato na minha lista de transmissão, e assim, sempre que eu terminar o arquivo de notas de aula, eu envio para essa lista, né, de transmissão, e os irmãos que estiverem cadastrados nela receberão automaticamente este arquivo. É muito importante mencionar para os irmãos que, para que os irmãos recebam o arquivo através da lista de distribuição que eu montei aqui no meu celular, é muito importante que os irmãos cadastrem esse número de celular do meu WhatsApp aí no seu celular, porque se não tiver cadastrado este número no seu celular, você não vai receber o arquivo. Então, se você tem esse desejo de receber o arquivo em primeira mão, por que eu digo em primeira mão? Porque eu sempre envio o arquivo para os irmãos assim que eu termino. Então, eu termino o arquivo, envio para os irmãos da lista de transmissão, e aí depois que eu vou gravar o vídeo. Então, aqueles que estiverem inscritos na lista, normalmente receberão o arquivo no mínimo um dia antes de eu estar publicando este vídeo no YouTube. Então fica ao seu critério. Você quer receber antecipadamente, me mande uma mensagem ainda neste número que está aparecendo aqui na tela, pelo WhatsApp, e eu incluirei o seu contato na lista de distribuição. E por fim, meus irmãos, gostaria de mandar um abraço, a paz do Senhor, para o pastor Gilson Ferreira, ali da Bahia. Ele diz que está sempre ligadinho aqui no nosso vídeo, está sempre acompanhando o nosso trabalho, e pediu para que eu mandasse a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gilson Ferreira, aí da Bahia. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu apoio ao nosso humilde trabalho. Sabemos que tem bastante gente que nos acompanha por todos os vídeos e queremos humildemente agradecer aos irmãos e dizer que vocês são maravilhosos, que somente o Senhor pode recompensar a cada um de vocês que nos dão este apoio tão maravilhoso. Deus abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Isto posto, meus irmãos, vamos para o comentário. Introdução. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Conforme eu mencionei, meus irmãos, Acasias foi filho de Acabe e Jezabel, que assumiu o trono de Israel logo após a morte de seu pai. Ele assumiu o trono por volta de 853 a.C. E a Bíblia diz que ele seguiu o mesmo caminho de idolatria de seus pais. Leamos o que está ali em 1 Reis, capítulo 22, versículos 52 ao 54, na Almeida Revista e Corrigida. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Então veja que nesse texto de 1 Reis 22, fala claramente que Acasias seguiu os passos de seus pais, Acabe e Jezabel, no que diz respeito à idolatria a Baal. Então ele, segundo nós acabamos de ler, também provocou a ira do Deus Santo, do Deus de Israel. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-Zebub sobre o seu destino. Segundo Champlin, meus irmãos, não se dá para ter certeza do que realmente aconteceu com Acasias quando ele caiu ali do seu palácio, do terraço do seu palácio. Mas o certo é que,
quando ele caiu ali do palácio, ele machucou as suas pernas e acabou ficando impedido de caminhar, de se locomover. Vamos ver o que está ali em 1 Reis, capítulo 1, versículo 16, parte B, na Nova Versão Internacional. Por isso, você não se levantará desta cama, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Então, Acasias realmente, pelo que o texto bíblico diz, estava sobre uma cama depois que aconteceu aquele acidente de ele cair ali do terraço do seu palácio. E apenas a título de curiosidade, Baal-zebub era um deus de Ecrom, que aparentemente era um deus diferente do Baal que Acabe e Jezabel adoravam. Porque Jezabel era de Tiro e Edom, que é da onde veio Baal-zebub, eram povos diferentes. Tiro, que eram os ascendentes de Jezabel, da onde vem Baal, que eles adoravam, é diferente de Edom, da onde vem o deus Baal-zebub. Então, queridos irmãos, eu procurei na literatura, não está muito certo, mas eu não tenho muita certeza sobre isso, porque eu não encontrei um texto sobre isso muito claro. Mas dá-nos a entender que são deuses diferentes. Baal, adorado ali por Jezabel, que trouxe ali do meio dos seus parentes para Israel, é diferente do Baal-zebub, ali os quais o povo de Edom adorava. Então, no nosso entendimento aqui nessa aula, nós vamos considerar como sendo dois deuses diferentes e não o mesmo Deus, tá certo? Então, o Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre este gravíssimo erro, anunciando o decreto da sua morte. Aqui, meus irmãos, precisamos fazer uma contextualização. O que é uma contextualização? Precisamos abrir um pouco o conhecimento em relação a este fato. O que aconteceu com Acasias? Acasias, conforme nós acabamos de mencionar, caiu do terraço do seu palácio em Samaria, se machucou, ficou gravemente ferido, por conta disso ficou em cima de uma cama. E o que aconteceu? Ele mandou os seus mensageiros consultar o Deus dos Edomitas, o Deus de Edom, que é chamado Baal-zebub, para saber se ele seria curado. Segundo Champlin, esse Deus Baal-zebub era considerado como um Deus especialista em curas. Então, provavelmente, não se tem muita certeza a respeito disso, mas provavelmente Acasias mandou consultar Baal-zebub justamente porque esse Deus estava relacionado com a cura, tinha poderes de cura, poderes maravilhosos nesse sentido. Só que vejam o paradoxo. O Deus de Israel já tinha se declarado como o Deus que cura. Vocês se lembram do título Jeová Rafá? Jeová Rafá significa o Senhor que te sara. Vamos ler o que Moisés deixou registrado ali em Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, na Almeida Revista e Corrigida. E disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Vejam então, meus irmãos, a situação. Deus já havia se apresentado a Moisés como o Deus que sara. O Deus Jeová Rafá, o Deus que te sara. E Acasias, ignorando este histórico em Israel, ignorando os poderes do Deus Todo-Poderoso. Ele estava doente, ele estava sob uma cama, e ao invés de se arrepender e buscar ao Deus Todo-Poderoso, ele preferiu ignorar, ele preferiu virar as costas para o Deus de Israel e mandou a consultar um falso Deus, o Deus Baal-zebub de Ecrom. Essa então, meus irmãos, foi a grande falha, o grande erro de Acasias. Desprezar o Deus todo, aleluia, glória a Deus, desprezar o Deus Todo-Poderoso que cura, que transforma, que faz milagres e maravilhas na vida do povo. E Deus já tinha se apresentado como Jeová Rafá, o Deus que te sara. Acasias desprezou todo esse histórico, desprezou a presença de Deus e mandou consultar um Deus pagão. E essa, meus irmãos, foi a causa da sua ruína. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele pode todas as coisas. E diante de um papel desse que Acasias fez, um papel de desprezar o Todo-Poderoso, a sentença de Deus veio fulminante sobre ele. Elias disse ao rei:
desta cama que você subiu, você não descerá, mas certamente morrerás. Vejam então, meus irmãos, o zelo desse Deus Todo-Poderoso pelo seu nome, pelo seu grande e poderoso nome. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Como ponto central da lição nós temos: a infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. Meus irmãos, nosso relacionamento, na realidade todos os relacionamentos giram em torno de fidelidade. O nosso relacionamento enquanto casados com o nosso cônjuge gira em torno de fidelidade. Os nossos relacionamentos com nossos amigos gira em torno de fidelidade. E o nosso relacionamento com o nosso Deus não poderia ser diferente, gira em torno de fidelidade. Se nós formos infiéis no nosso relacionamento com Deus, somente nós perderemos, porque Deus não é infiel. Deus, a Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus ainda permanece fiel. Mas se nós formos infiéis, naturalmente nós nos afastaremos do Deus fiel, nós nos afastaremos do Deus santo, porque a Bíblia diz que quando nós pecamos, nós colocamos uma separação entre nós e Deus, para que Deus não nos ouça quando oramos, quando clamamos. Então vejam, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus precisa estar baseado na fidelidade. A fidelidade de Deus não falha, então nós precisamos primar por sermos fiéis, nos esforçarmos para sermos fiéis a este Deus. E aqui o comentarista diz no ponto central que se nós formos infiéis no nosso relacionamento com Deus, com certeza nós estaremos caminhando em direção à ruína. Por quê? Porque sem Deus, queridos, nós não somos nada. Chegamos agora ao tópico 1, um reinado marcado pela idolatria. Subtópico 1, o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. E aqui gostaríamos de comentar esse detalhe que o comentarista aponta aqui. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Vocês já imaginaram o que teria sido ser filho de Acabe e Jezabel, um casal terrivelmente idólatra e sanguinário? Certamente Acasias foi fortemente influenciado pelo comportamento de seus pais e acabou seguindo o mesmo caminho de idolatria, acabou seguindo o mesmo caminho de desobediência aos mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, meus irmãos, o meio no qual a pessoa vive tem grande influência sobre o seu futuro. Eu não estou dizendo que a pessoa não consegue ser diferente do meio em que vive. Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que o meio em que a pessoa vive exerce uma forte influência sobre ela. Mas a pessoa pode, com a sua vontade, com o seu esforço, com a sua dedicação e perseverança, ela pode se destacar e ser diferente do meio no qual ela foi criada. Mas no caso de Acasias, ele se deixou levar por aquilo que aprendeu com seus pais, ele se deixou levar por aquilo que ele viu na vida de seus pais e seguiu as pisadas deles no caminho da idolatria. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudeste de Canaã. Meus irmãos, aqui existe um ponto controverso, porque eu não encontrei nenhuma evidência bíblica de que Acasias adorava Baal-zebub. Acasias adorava Baal, mas era o Baal que era adorado por Acabe, seu pai, e também Jezabel, sua mãe, que era o Baal que Jezabel trouxe ali da sua terra, ali do seu povo, que, pelo que consta na Bíblia, não é Baal-zebub, era só Baal, conforme eu mencionei no início dessa lição. A literatura, os teólogos, na literatura eu não consegui encontrar, por exemplo, nenhuma evidência de que Baal-zebub e Baal eram o mesmo Deus adorado por nações diferentes. Então, conforme eu mencionei no começo desta lição, eu estou adotando e considerando que Baal era um Deus e Baal-zebub era um Deus diferente. Aqui o comentarista diz que Acasias adorava a Baal-zebub, venerava a Baal-zebub. Então pode ser que ele estivesse considerando que Baal, que Jezabel trouxe para Israel, e Baal-zebub, que era o deus de Ecrom, era o mesmo Deus. Porém, conforme eu mencionei para vocês, eu não encontrei evidências claras a esse respeito na literatura. A Bíblia não fala nada.
Mas a literatura, os outros livros de teologia, enfim, as enciclopédias, dicionários, não nos dá, ou pelo menos eu não encontrei claramente definido que Baal que Jezabel adorava e Baal-Zebub, o deus de Ecrom, era a mesma entidade religiosa. Então eu estou considerando como sendo deuses diferentes. Ao adoecer em razão de sua queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou se morreria. Vejam então, meus irmãos, que Acasias, conforme nós já mencionamos, afrontou diretamente o Jeová Rafá, o Senhor que te sara, que é o Deus de Israel. E por conta disso, aconteceu todos esses desdobramentos na sua vida. Subtópico 2, Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Meus irmãos, conforme mencionado, o fato de que Acasias seguiu os passos de seus pais e também de Jeroboão, nós inclusive lemos na Bíblia Sagrada, nos textos bíblicos que nós já fizemos a leitura durante a lição, nós já lemos isso. Então isso é fato, vamos dizer assim, consumado. Nós estamos completamente cientes disso. Porém, essa afirmação que o comentarista fez, no seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores, eu não encontrei evidência bíblica a esse respeito. Vocês se lembram da aula passada, não lembro se foi na aula 4 ou na aula 3, quando falávamos ali que Onri, pai de Acabe, a Bíblia diz que ele superou todos os seus antecessores em maldade. E depois, Acabe, que foi filho de Onri, acabou com as suas atitudes superando em maldade e em idolatria todos os outros antecessores. Então a Bíblia diz que Acabe foi um dos piores, foi o pior rei de Israel até aquele momento, porque ele havia superado todos os anteriores. E esse texto de Acabe está justamente ali em 1 Reis 16:30. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Porém, meus irmãos, em relação a Acasias, o comentarista diz que ele foi ainda pior, mas não existe evidência bíblica a esse respeito. Em relação a Onri, a Bíblia é clara porque ela diz que ele foi pior do que todos os seus antecessores. No caso de Acabe, que foi filho de Onri, a Bíblia diz claramente que Acabe foi pior do que todos os seus antecessores. Porém, de Acasias a Bíblia não fala nada. Então, podemos dizer que isso é uma inferência, o comentarista está chegando a esta conclusão por conta de algum motivo, que eu não sei. Então, queridos, mas que fique claro para os irmãos, esta afirmação do comentarista que Acasias conseguiu superar todos os seus antecessores, não existe afirmação clara na Bíblia a esse respeito. O comentarista está afirmando por algum motivo que eu desconheço, mas biblicamente falando, nós não encontramos evidências disso. Na realidade, o que nós encontramos na Bíblia é mais uma referência de que Acasias foi ímpio, mas isso não quer dizer que ele foi pior do que os seus anteriores. E essa outra referência está ali em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35, na Nova Versão Internacional. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Mas, meus irmãos, convenhamos, ter vida ímpia não significa que ele era pior do que os seus antecessores. Então eu só gostaria de deixar clara essa situação de que Acasias, ou sobre Acasias, nós não encontramos nenhuma evidência bíblica clara, como nós encontramos de Onri e como nós encontramos de Acabe, que durante o seu reinado ele foi pior do que os seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Na realidade, meus irmãos, pode até parecer uma brincadeira de mau gosto da minha parte. Mas olhem esse versículo de Provérbios 22:6, com uma certa frieza. Instrui ao menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Acasias foi ensinado a quê? O que Acabe
E o que Jezabel ensinou a Acasias? Uma vida de idolatria, uma vida de desobediência ao Senhor. Então, se você for pegar esse versículo de Provérbios 22:6 e aplicá-lo friamente, Acasias está fazendo justamente o que está no versículo, instruindo o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Acasias foi ensinado desde pequeno, desde criança, a ter uma vida idólatra, a ter uma vida de desobediência ao Senhor, a adorar Baal, a adorar Azerá, enfim, ter uma vida completamente contrária à vontade do Senhor. E o que aconteceu quando ele cresceu? Ele continuou no mesmo caminho. Ele continuou adorando a outros deuses, ele continuou na sua idolatria, na sua desobediência ao Deus de Israel. Infelizmente, quando ele afrontou a Deus, o Jeová Rafá, o Deus que te sara, quando mandou consultar o Deus de Ecrom, aí, vamos dizer assim, foi a gota d'água para a vida dele, porque Deus não se permitiu ser escarnecido desta forma. Então, meus irmãos, conforme eu disse, isso não é uma brincadeira de mau gosto da minha parte, mas sim uma análise fria desse versículo, no que diz respeito à vida de Acasias. Realmente, Acasias foi ensinado desde pequeno à idolatria, a adorar Baal, a adorar Azerá, a ser desobediente ao Senhor e, quando cresceu, perseverou naquilo que ele havia aprendido enquanto pequeno. O que isso nos aponta? Aponta, meus irmãos, que para os nossos filhos, nós precisamos nos esforçar grandemente para ensinar-lhes aquilo que é correto, ensinar-lhes aquilo que é bom, ensinar-lhes principalmente a conhecer o seu Deus, apresentar Deus para os nossos filhos, apresentar o Senhor Jesus aos nossos filhos, apresentar o Espírito Santo aos nossos filhos, para que eles aprendam, para que eles desenvolvam um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Senhor Jesus, um relacionamento com o Espírito Santo já desde pequeno. Daí nós vemos, meus irmãos, a importância que nós deveríamos dar na educação, na instrução, no acompanhamento dos nossos filhos. Por quê? Porque o que Salomão disse é a pura verdade, porque é a palavra de Deus. Nós precisamos instruir os nossos filhos no caminho da salvação, porque isso dará a eles um recurso enorme para perseverar quando eles crescerem. Não podemos deixá-los à conta da televisão, não podemos deixá-los à conta da internet, entregar um celular para uma criança de 5, 6 anos. Meus irmãos, isso é terrível, isso é um mal, isso é um erro terrível, entregar um celular para uma criança a partir de 6 anos. Quando fazemos isso, nós estamos estragando o futuro dos nossos filhos. Os nossos filhos não precisam de celulares, os nossos filhos precisam de acompanhamento, os nossos filhos precisam de amor, de carinho, de atenção por parte dos pais, e não de um celular para que não fique perturbando os pais. Meus irmãos, tenhamos cuidado com os nossos filhos. Eles são tesouros, eles são preciosidades que Deus colocou em nossas mãos para que cuidemos dele, para que os preparemos para servirem a Deus quando crescerem. Não sejamos negligentes com os nossos filhos. Instruamos os nossos filhos no caminho do Senhor, o caminho que eles devem andar, porque quando eles crescerem, eles terão uma boa base para serem crentes fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, meus irmãos, para todo sempre. Chegamos agora ao tópico 2. Elias desafia a adoração a Baal. Subtópico 1. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Sobre essa questão, meus irmãos, eu gostaria só de enfatizar, de dar ênfase, de olhar com cuidado a expressão de Elias. Veja o que Elias disse. Porventura não há Deus em Israel? O profeta Elias estava perguntando a Acasias, Acasias, porventura não há Deus em Israel? Provavelmente Elias estava questionando a Acasias. Por acaso você não ouviu falar que o nome do Deus de Israel é Jeová Rafá? Por acaso, Acasias, você não ouviu a respeito do Deus de Israel que tirou Israel do Egito com mão forte, que matou os primogênitos do Egito para provar que ele é Deus?
Porventura você não sabe que este Deus é o Deus de Israel, Acasias? Porém, conforme nós mencionamos, meus irmãos, Acasias havia desprezado Deus, mandando consultar o Deus de Ecrom. Mas eu interpreto este questionamento de Deus como sendo uma oportunidade que Deus havia dado para Acasias. Vamos aqui, meus irmãos, fazer uma suposição. Acasias caiu ali do terraço do seu palácio e se machucou. Pelo que nós vemos aqui, na exortação de Elias, eu creio, aqui o Luiz está falando, é o meu entendimento, eu creio que se Acasias tivesse buscado ao Deus de Israel, se Acasias tivesse se apoiado na promessa de Deus que disse, eu sou o Senhor que te sara, eu acredito, meus irmãos, que Deus daria uma chance a Acasias e o curaria, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que Deus curaria Acasias. Eu creio que Deus daria uma oportunidade a Acasias se ele se voltasse para Deus com o coração quebrantado, como Deus já fez com vários outros reis que se humilharam perante ele. Porém, o que aconteceu? Acasias não quis saber. Acasias caiu, teve aquela queda, se machucou, ficou em cima de uma cama e desprezou o Deus de Israel. No meu entendimento, conforme eu já acabei de mencionar, quando ele caiu ali do terraço do seu palácio, Deus aguardou que ele se voltasse para o Deus que te sara. Deus aguardou que ele se voltasse para o Jeová Rafá. Porém, Acasias foi reprovado mais uma vez e mandou consultar um Deus, um falso Deus, o chamado Baal-zebub ali de Ecrom. E por conta disso, meus irmãos, conforme nós já mencionamos, ele foi duramente penalizado pelo nosso Deus. Da cama que ele subiu, ele não desceu a não ser morto, por conta do seu desprezo para com o Deus Todo-Poderoso. Subtópico 2, a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. 2 detalhes, meus irmãos, que me chamam bastante atenção nessa questão daqueles capitães que foram buscar Elias que estava sobre o monte. O que me chama a atenção, como eu disse aos irmãos, é a arrogância dos capitães. Eles não chegaram a Elias com educação, com suavidade, com polidez. Eles vieram com soberba, com força bruta, com intimidação ao homem de Deus. Vamos ver o que o primeiro capitão falou. Está ali em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler na Nova Almeida atualizada. Vejamos o que o primeiro capitão disse. Então o rei enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte em cujo topo Elias estava sentado e lhe disse: Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Vejam então, meus irmãos, por quê? O capitão chegou com seus 50 homens e disse para Elias: Elias, o rei está ordenando que você desça daí. Imposição. Estava impondo para o homem de Deus. Chegou na soberba, chegou tentando amedrontar Elias. Só que Elias usou a mesma palavra dele. Se eu sou o homem de Deus, Elias disse para aquele primeiro capitão, desça fogo, aleluia, desça fogo do céu e consuma a você e aos seus 50. E o que aconteceu, meus irmãos? Deus confirmou que ele era homem de Deus. Vocês notaram essa questão? Elias disse, se eu sou o homem de Deus mesmo, desça fogo do céu. E Deus lá do céu disse, realmente, aleluia, você é homem de Deus. E mandou fogo e queimou aqueles 50 e mais o seu capitão. E do segundo, meus irmãos, o segundo capitão foi um pouco pior. Vamos ler o que ele disse, está ali em 2 Reis, capítulo 1, versículo 11, também na Nova Almeida atualizada. O rei enviou outro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Ele subiu o monte e disse a Elias, homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Meus irmãos, soberba, poderio militar, tentando intimidar o homem de Deus. Elias repetiu o que ele tinha feito no primeiro episódio. Se eu sou o homem de Deus,
Deus vai mandar fogo do céu. Desça fogo do céu e te consuma a ti os teus 50. E exatamente o que aconteceu. A segunda confirmação vinda do céu, aleluia, que Elias era um homem de Deus. Deus mandou fogo pela segunda vez, confirmando que Elias era um servo de Deus, que Elias era um homem de Deus, que Elias era um servo amado pelos céus. Glórias ao nome do Senhor. Então esses dois detalhes me chamam a atenção, porque os dois primeiros capitães chegaram na arrogância, chegaram tentando intimidar Elias. Homem de Deus, o rei está mandando você descer. E Elias não se dobrou ao corrupto Acasias. Se eu sou homem de Deus, Elias disse por 2 vezes, vai cair fogo de Deus, fogo do céu, fogo de Deus sobre vocês. E exatamente foi isso que aconteceu. Vejam, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Deus confirma quando eu e você, quando você e eu somos homens e mulheres de Deus. Deus cuida, Deus guarda, Deus dirige, Deus abençoa aqueles que lhe são seus, aqueles que lhe são queridos. Vale a pena, meus irmãos, nós permanecermos fiéis ao Senhor. Como é maravilhoso ser amado por este Deus. Como maravilhoso é ser cuidado por este Deus. Como maravilhoso é termos sobre as nossas vidas a mão protetora e abençoadora do Deus Todo-Poderoso. Queridos, vale a pena nós permanecermos fiéis no caminho do Senhor. Vale a pena nós pagarmos o preço, qualquer que seja ele, para que possamos morar no céu. Glórias ao nome do Senhor. É maravilhoso servir a esse Deus. Muitas vezes precisamos chorar porque a aflição nos alcança, mas muitas vezes também nos alegramos na presença do Senhor, através da movimentação, do conforto, da consolação do Espírito Santo dentro do nosso coração, que é coisa maravilhosa para a glória de Deus. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Vejam, meus irmãos, enquanto os dois primeiros capitães chegaram com arrogância, o rei está mandando você descer daí imediatamente. Esse terceiro, vendo o que aconteceu, ele se humilhou perante o homem de Deus, ele se humilhou perante o profeta Elias. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor mandou que Elias descesse e também que não temesse. Ou seja, Deus estava dando autorização para Elias se encontrar com o ímpio rei Acasias. E ainda disse para que Elias não temesse, ou seja, o rei não iria atentar contra a vida do profeta. E ele foi, obedecendo o mandato do Senhor. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança, conforme nós acabamos de mencionar. Deus autorizou que Elias acompanhasse aqueles soldados para se encontrar com o rei Acasias. Subtópico 3, um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, com os profetas de Baal. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse neste elemento. E quando, por 2 vezes, o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Eu interpreto, meus irmãos, essa questão de que Deus respondeu por fogo para Elias em pelo menos 3 ocasiões, sendo que nessa última por 2 vezes. Eu interpreto como um modo que Deus escolheu de trabalhar na vida de Elias. Dizer que Elias era o profeta do fogo, como diz aqui o comentarista, profeta de fogo, eu acho, vamos dizer assim, eu não teria coragem, de fazer essa afirmação. Porque Deus trabalha como quer na vida das pessoas. Deus trabalha na minha vida de uma forma, Deus trabalha na vida de cada um dos irmãos de uma outra forma. Deus trabalhou na vida de cada um dos apóstolos de formas diferentes, na vida de Paulo de formas diferentes, na vida dos dos profetas do Antigo Testamento de formas diferentes. Então Deus tem uma soberania, não, Ele é soberano, ele detém o domínio e poder sobre todas as coisas, e Ele trabalha sobre as nossas vidas como Ele quer. E Deus decidiu trabalhar na vida de Elias através do fogo. Ou seja, através do fogo, Deus manifestava que era com aquele homem de Deus. Deus manifestava que estava sobre a vida de Elias através do fogo. E eu confesso aos irmãos que eu tenho um pouco de preconceito, contra essa designação profeta de fogo, ou profeta de fogo, como diz aqui, porque hoje em dia
esse termo está muito mal utilizado. Hoje em dia se fala em culto de fogo, em vigília de fogo, em não sei o que de fogo, como quem, meus irmãos, está querendo dizer, não, é o fogo do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, muitas vezes o Espírito Santo não precisa de se manifestar quando há fogo. O Espírito Santo se manifesta ali quando estamos solitários, dentro do nosso quarto, com o joelho dobrado ali junto à cama. Não é no movimento, ou não é apenas no movimento que o Espírito Santo se manifesta. O Espírito Santo se manifesta ali na calmaria do nosso quarto. Na escuridão da noite, quando nos levantamos para orar, ainda está escuro. Ali o Espírito Santo se manifesta, ali podemos sentir a presença de Deus, glórias ao nome do Senhor. Conforme pegamos até o exemplo do próprio Elias. Elias foi a Horebe, no monte de Deus, e teve pelo menos 2 ou 3 demonstrações, fogo, terremoto, um vento forte, uma tempestade. E a Bíblia diz que Deus não estava nesses elementos. Até o próprio comentarista mencionou. Aonde que Deus estava? Deus estava na voz mansa. Ou seja, queridos, não é apenas nos cultos de fogo que muitas pessoas dão esse nome, essa nomenclatura que o Espírito Santo se manifesta, não. Na realidade, o Espírito Santo quer se manifestar antes de tudo. Aqui no meu quarto, aqui estou, eu faço esse vídeo aqui no meu quarto. Deus quer se manifestar aqui no meu quarto, aí no seu quarto, ou lá no seu quarto. Deus quer se manifestar primeiro em você, no particular, no você e Ele. Como o Senhor Jesus Cristo disse lá no Sermão do Monte, quando orares, entra no teu quarto e ora em oculto. E o Pai que vê em oculto publicamente te recompensará. Meus irmãos, nós precisamos ter o nosso relacionamento com o Senhor, esperar a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas é no oculto. É no oculto que nós abastecemos as nossas baterias. É no oculto que nós nos recarregamos espiritualmente falando. É na oração solitária, é na oração em família, na oração do casal. É que nós realmente recebemos de Deus graça para poder caminhar. As reuniões públicas, as reuniões que as pessoas chamam reuniões de fogo, são reuniões onde Deus muitas vezes manifesta-se sobre a vida daqueles que estão necessitados, a vida daqueles que são carentes, mas aqueles que conduzem esses trabalhos, eles precisam estar cheios antes disso. Precisam buscar o revestimento de Deus no escuro do seu quarto, na solidão do seu quarto, ali juntamente só Deus e Ele. É ali, meus irmãos, que nós vencemos batalha. É na oração solitária, é na oração dentro do quarto, sem que ninguém veja, que nós vencemos as maiores batalhas das nossas vidas. É ali no quarto, onde Deus, na oração, nos dá as maiores vitórias. Então, como eu disse a vocês, eu tenho um pouco de preconceito. Estou sendo sincero com vocês. Tenho um pouco de preconceito sobre essa questão de dar título. Eu sou um homem de fogo. Aquele lá é o culto de fogo. Aquele lá, não sei, aquele é a vigília de fogo. Eu tenho um pouco de preconceito contra isso, porque eu já vi muitas meninices acontecendo. Muitas vezes era mais barulho do que espiritualidade. Era mais movimento humano, movimento de corpo, do que realmente quebrantamento de coração. Você quer saber onde Deus está? Observe quantas pessoas estão quebrantadas. Observe quantas pessoas estão caindo de aleluia, caindo de joelho, se arrependendo dos seus pecados. Ali, meus irmãos, Deus está manifestando a sua presença. Aonde há arrependimento, aonde há quebrantamento, ali nós temos a verdadeira manifestação do poder de Deus. Mas quando é só aviãozinho, quando é só blá blá blá, quando é só mãos que se levantam e tudo mais, muitas vezes é só movimento. E não é justamente a presença de Deus se manifestando, porque aonde a presença de Deus chega, há quebrantamento, há arrependimento. Quando nós nos aproximamos de Deus, a luz tremenda de Deus aponta, começa a clarear a nossa vida, começa a clarear o nosso procedimento. E nós começamos a ver, meus irmãos, claramente o quanto nós estamos errando na presença de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais as nossas falhas elas são iluminadas pela santidade de Deus.
E isso faz com que necessariamente nós quebrantemos o nosso coração e busquemos misericórdia de Deus. Busquemos o perdão de Deus pelas nossas falhas. E quanto mais, meus irmãos, nós nos aproximamos de Deus e deixamos estas coisas, nos arrependemos, mais é que nós recebemos a graça de Deus. Então, queridos, não se engane. Não é onde tem muito movimento, muita coisa que Deus está. Observe quantos estão quebrantados. Observe quantos estão arrependidos das suas más ações diante de Deus. Porque isso sim é garantia da presença de Deus. Quebrantamento, choro de arrependimento e conversão, genuína conversão. Aí sim nós temos a certeza de que Deus está operando neste ambiente. Chegamos, queridos, ao terceiro e último tópico que diz a doença de Acasias e a sua morte. Subtópico 1. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Meus irmãos, nós já mencionamos a respeito disso, que no nosso entendimento, pelo que nós vemos na Bíblia, a atitude de Acasias foi de desprezo ao Deus de Israel, desprezo ao Jeová Rafa, o Deus que te sara, e por conta disso ele foi condenado à morte. Tem um versículo que Paulo nos diz claramente a esse respeito. Está ali em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Aqui, meus irmãos, nessa versão, Nova Versão Transformadora, Paulo é muito claro em dizer: Deus, ninguém pode zombar de Deus. Na Almeida Revista e Corrigida diz que Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, ninguém zomba de Deus e fica por isso mesmo. Ninguém despreza a Deus e fica por isso mesmo. Então foi isso que aconteceu na vida de Acasias. Desprezou ao Senhor e teve a sentença de morte de Deus decretada sobre a sua vida. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Aqui, meus irmãos, é um pouco complicado mencionar esse respeito. Vocês se lembram na lição anterior, quando nós mencionamos que Israel ficou, antes do reinado de Acabe, 62 anos sem a verdadeira adoração a Deus. Depois Acabe passou todo o seu reinado e Acasias assumiu o trono e oficialmente Acasias não, pelo menos pelo que a Bíblia não menciona isso, mas como a Bíblia diz que ele seguiu o mesmo caminho dos seus pais, de Acabe e Jezabel, provavelmente Acasias não adorou a Deus. Ele adorou apenas a Baal, adorou apenas a outros deuses. Então aqui o comentarista diz que ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo. Eu até concordo com essa colocação do comentarista no que diz respeito à transmissão de conhecimento. Como assim transmissão de conhecimento? Desde muito tempo, desde o comecinho da Bíblia, nós vemos que os conhecimentos, as histórias foram sendo passadas de pai para filho, que contavam aquilo que havia acontecido com seus antepassados. Porque antigamente não tinha os livros, não tinha nada escrito, não tinha nada impresso, então as pessoas não tinham conhecimento através da leitura. Hoje, se você quer ter conhecimento, você vai na biblioteca, na livraria, compra um livro e você tem o conhecimento que está ali armazenado naqueles livros. Antigamente, na antiguidade, não era assim. As informações, o conhecimento era passado de pai para filho. Então, no caso de Acasias, provavelmente ele ouviu todas as histórias daquilo que Deus havia operado desde lá do Egito até aquele momento que eles estavam vivendo. Porque essas eram histórias que os pais contavam para os filhos. E essas histórias estavam enraizadas na cultura de Israel. Enraizadas, estavam ali realmente fortemente misturadas na cultura, no viver do dia a dia de Israel. Então, mesmo que Acasias
não tenha servido a Deus um único dia da sua vida, certamente ele sabia de todo o histórico que havia ocorrido com o povo de Israel, até porque ele era israelita. Acasias não era um estrangeiro. Acasias era israelita, apesar de ser filho de Jezabel, que era uma pessoa de uma outra nação. O pai de Acasias, Acabe, era israelita. Então, Acasias era israelita. Então, mesmo que ele não servisse, não tenha servido a Deus, não tenha cultuado o Deus de Israel nem um dia da sua vida, ele certamente sabia das tradições, ele sabia das histórias, desde lá, com certeza, desde o Egito, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, conforme eu mencionei, o Jeová Rafá, com certeza ele tinha conhecimento disso, porque essas informações eram passadas de pai para filho, eram passadas de famílias para famílias, de gerações em gerações, para que aquelas informações do Deus de Israel fossem passadas para as posteridades, né? Para os filhos, para os netos, para os descendentes daquelas famílias. Então, mesmo que ele não tenha servido a Deus durante a sua vida, e sim tivesse adorado a Baal, mas certamente ele sabia. Não há como provar essa questão biblicamente, por isso que eu falei que é um pouco complicado. Mas nós podemos, por inferência, ou seja, nós podemos, por aquilo que nós lemos na Bíblia, acreditar que justamente Acasias conhecia toda essa história. Porque todos os israelitas conheciam, até as nações vizinhas conheciam a história. Até as outras nações ouviram o que o Deus de Israel fazia. Vocês se lembram, por exemplo, um exemplo muito claro sobre isso é ali quando Josué vai invadir Jericó. Aquela mulher, aquela prostituta, Raabe, se eu não me engano, Raabe, aquela prostituta, ela tinha ouvido que Deus havia dado aquela terra para os israelitas. E essa notícia, a Bíblia fala ali no livro de Josué, que essa notícia fez com que os homens de Jericó começassem a tremer de medo. E Raabe acreditou naquilo que ela tinha ouvido, tanto que ela acolheu os espias ali de Josué e depois foi salva pela misericórdia de Deus. Então nós vemos, irmãos, que esse sistema de transmissão de informações de pai para filho funcionava e funcionava muito bem. Então, no caso de Acasias, quando o comentarista menciona aqui que ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado, era justamente por isso, por causa desse costume das histórias serem passadas de geração em geração através de serem contadas. Então os pais contavam para os filhos, enfim, essa história era difundida no meio de todo o povo. E por aí, então, que nós acreditamos, mais uma vez eu digo, não há como confirmar essa história, biblicamente falando, no que diz respeito a pegar um versículo que diga isso claramente, mas nós podemos, por inferência, por estudo, por outras causas, por outras situações que nós vemos dentro da Bíblia, acreditar realmente que Acasias conhecia todas aquelas histórias, inclusive a que eu mencionei anteriormente, quando eu disse do Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Irmãos, aqui é um pouco complicado, mais uma vez, também dizer, porque Acasias, ele tinha sido fortemente influenciado pelos seus pais. Acasias, desde que nasceu, estava na idolatria. Desde que nasceu, estava vendo seus pais adorarem a Baal e a Azerá. Então, ele com certeza tinha o coração bastante endurecido no que diz respeito à adoração ao Deus de Israel, o que era uma tolice, o que era uma grande tolice. Inclusive, existe um questionamento bíblico a esse respeito. Vamos ler o que o profeta Jeremias escreveu. Jeremias, no capítulo 2, versículos do 11 ao 13, na Nova Versão Transformadora. Alguma vez, uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas
que não podem reter a água. Vejam, meus irmãos, esse questionamento de Deus através de Jeremias. Não se ouviu falar de nenhuma outra nação que trocou os seus deuses, mesmo não sendo deuses, eram ídolos inúteis. Nenhuma nação em volta de Israel trocava de Deus. Porém, Israel trocou o Deus Todo-Poderoso por outros deuses inúteis, muitas e muitas e muitas vezes. E aqui Deus fazendo um questionamento. O meu povo, entretanto, trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados. Meus irmãos, isso aqui é uma falta de bom senso muito grande. O que Israel fazia em trocar o seu Deus. E aqui, quando nós vemos, como poderia, o comentarista dizendo, como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Além de Acasias ter sido criado ali dentro da casa de Acabe e Jezabel, dois reis idólatras, e serem fortemente influenciarem o seu filho, também existia essa questão da inclinação natural dos israelitas para a idolatria. Então, somadas essas duas coisas, tanto a influência dos seus pais, quanto o desejo, não vou dizer natural, mas a inclinação dos israelitas para a idolatria, fizeram com que Acasias ficasse totalmente cego e decidisse confiar em Baal-zebub, um deus falso ali de Edom, ao invés de confiar no Deus que já havia feito promessas grandes, principalmente a Jeová Rafá, eu sou o Deus que te sara. Com isso nós aprendemos o quê? Que nós precisamos, irmãos, estar em vigilância, porque nós também, se não vigiarmos, podemos tomar decisões completamente fora do equilíbrio. Se nós nos deixarmos envolver pelos nossos desejos carnais, nós somos empurrados a tomar decisões que logicamente não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum nós trocarmos o céu, por exemplo, por um cigarro. Não faz sentido nenhum nós trocarmos a nossa salvação por causa de um relacionamento íntimo, um relacionamento sexual. Não faz sentido nenhum nós trocarmos o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de posição social. Não faz sentido nenhum. Porém, queridos irmãos, quando alguém é envolvido pelo desejo da carne, quando alguém é envolvido pela carnalidade, a pessoa passa a não mais pensar direito, passa a não mais raciocinar direito, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento, ou seja, a pessoa perde a capacidade de fazer um bom julgamento, a pessoa perde a capacidade de escolher o que é bom. Por quê? Porque o Deus desse século, o nosso adversário, o Satanás, ele cega o entendimento dessas pessoas e elas passam muitas vezes a tomar decisões totalmente contrárias àquilo que é correto, totalmente contrárias àquilo até o que faz sentido. Como é que você e eu vamos trocar a salvação em Deus, a eternidade no céu, por conta de um relacionamento sexual, por conta de uma droga, uma cerveja, uma pinga ou um cargo numa empresa, ou enfim, como pode? Só que nós fazemos isso, irmãos. Nós somos capazes de fazer isso. Quando permitimos que a nossa carne governe o nosso corpo, nós somos capazes de desprezar o Deus Todo-Poderoso e escolher alguma coisa que não tem valor nenhum espiritualmente falando. Por isso que é muito importante nós estarmos em vigilância. Vigiemos, pois, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Não permitamos, irmãos, que nada nos desvie do caminho do céu. Aleluia, não permitamos que nada nos arranque do caminho do céu, mas perseveremos em servir ao Senhor, porque logo a recompensa chegará para as nossas vidas. Glórias a Deus para todo sempre. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Quanto a isso, meus irmãos, tem uma palavra bastante dura a esse respeito. Vamos ler o que está ali em Provérbios, capítulo 29, versículo 1, na Nova Versão Internacional. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Ou seja, será destruído
sem voltar atrás. A Almeida Revista e Corrigida fala um texto um pouquinho diferente, não um pouquinho diferente, mas usa palavras diferentes. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, meus irmãos, que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz lá o Senhor Jesus no Apocalipse para João. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Subtópico 2. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Queridos, Elias já havia demonstrado que era um homem determinado. Quando ele enfrentou ali os 850 profetas que comiam à mesa de Jezabel, ele já mostrou uma determinação enorme. Então, quando Deus mandou que ele fosse falar para Acasias, ele não teve medo. Ele foi na confiança do Deus Todo-Poderoso, por quê? Porque ele já tinha experiência com Deus. Deus já havia guardado, Deus já havia operado na vida dele de forma maravilhosa. Não seria aquele rei Acasias que queria amedrontar o homem de Deus. Então, queridos, isso nos traz uma lição bastante importante. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, com certeza Ele nos dará condições de executar aquela obra que Ele colocou nas nossas mãos. Não precisamos ter medo. Por mais que as pessoas se levantem contra qualquer um de nós, se nós estivermos no centro da vontade de Deus e tivermos recebido de Deus a ordem de fazer, façamos, porque Deus se responsabilizará com os resultados, porque nós estaremos obedecendo o mandado dele, obedecendo uma ordem direta de Deus, e com certeza nós alcançaremos a vitória. Por quê? Porque Deus nos dará a vitória. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Conforme nós lemos, ele estava sobre uma cama quando Elias chegou até ele para conversar e Elias deu aquela sentença: dessa cama que você está deitado, você não vai sair, mas você vai morrer. Então, certamente ele estava imobilizado, impedido de se movimentar, de caminhar, de se locomover por conta daquela queda que ele sofreu. Provavelmente ele sofreu de infecções, provavelmente o seu estado de saúde piorou bastante por conta dos ferimentos daquela queda e não houve ali naquele momento uma medicina, né? As pessoas que mexiam com essa questão de curas através das ervas e tudo mais não foram suficientes, os seus conhecimentos não foram suficientes para trazer cura para a vida do rei. Até porque existia uma sentença de Deus sobre a vida dele, de que ele morreria, realmente sendo o que aconteceu. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu, também conforme nós já mencionamos. Subtópico 3, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade nas suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem. Na realidade, meus irmãos, o profeta Elias é um exemplo para todos nós. Um exemplo até citado lá no Novo Testamento, quando é falado, né, que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou e não choveu por 3 anos e meio, e depois orou novamente e veio chuva sobre a terra. Tiago, quando disse isso, estava dizendo, olha, Elias realizou grandes coisas, mas Elias era igual a nós, era sujeito às mesmas paixões. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nós também podemos ser usados por Deus para realizar grandes obras. Porque se Deus usou Elias, e Elias era igual a nós, ele também pode usar as nossas vidas. Nós podemos ver, meus irmãos, que Elias foi alguém que, até quando ele desanimou, ele é exemplo para nós. Como assim, quando ele desanimou, é exemplo para nós? Porque nós vemos ali no cuidado da vida dele, nós vemos Deus cuidando da vida dele ali quando enviou o anjo, depois quando Deus falou com ele em Horebe. Então vocês vejam que até quando ele está, vamos dizer assim, numa chamada depressão, ele é um exemplo para nós. Por quê? Porque nós vemos Deus cuidando dele. E se Deus cuidou de Elias, queridos, Deus também pode cuidar das nossas vidas. Que nós peguemos, que nós nos utilizemos desses heróis da fé que nós encontramos na Bíblia e imitemos a fé destes homens e possamos, meus irmãos,
caminhar nas suas pisadas. É verdade que o nosso sumo exemplo, o nosso maior exemplo é Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas também nós podemos nos espelhar na vida destes grandes homens de Deus, esses homens que nós vemos ali na galeria da fé de Hebreus 11, homens que realmente glorificaram ao Senhor enquanto estavam aqui na terra. Que nós possamos, queridos, ser como um deles. Louvado seja Deus. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Realmente, queridos, ainda há vagas. Deus está buscando homens e mulheres para usar na sua obra. Louvado seja Deus. Vamos então para a conclusão desta lição. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e, por esse motivo, quase foi morto. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Queridos, o que eu gostaria só de deixar bastante claro para os irmãos. Fique com aquele versículo que nós lemos. Deus não se deixa zombar. Ninguém pode zombar de Deus. Façamos a obra de Deus com fidelidade. Sejamos sinceros, meus irmãos, diante do Senhor. Não sejamos fingidos, não sejamos falsificadores da palavra, mas sejamos sinceros, servos fiéis ao Senhor. Porque tudo isso é um plantio que nós estamos fazendo. E no texto que nós lemos diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, meus irmãos, que nós possamos escolher bem as sementes que nós estamos plantando no reino espiritual. Semente de obediência, semente de humildade, semente de santidade e de justiça. Porque certamente nós colheremos frutos a respeito de todas essas sementes que nós estivermos plantando. E o nome do Senhor há de ser glorificado nas nossas vidas. Muito obrigado pela sua presença, pela sua oração, pelo seu apoio. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui para comentar a lição de número 6. Deus nos abençoe. Graça e paz.